muito velhinho. Então Matusalém foi o meu bisavô. E o meu avô foi Lameque. Agora eu vou falar sobre o meu pai. Sabe quem foi meu pai? Alguém sabe? Abraão. Não. Eu vou dar dicas e você vai ver quem descobriu eu vou falar. O nome dos meus irmãos era Sem e Cã. Noé. Acertaram o nome do meu pai. O nome do meu pai era Noé. Meu pai foi meu herói. Ele é ainda meu herói. Tanto foi herói que Deus fez com que Moisés escrevesse o nome dele, a história dele na Bíblia. Então, meu tataravô Enoque andou com Deus. Ninguém mais viu Enoque porque Deus levou. Depois veio o meu bisavô Matusalém, viveu 969 anos, o homem mais velho da face da terra. Depois veio Lameque, e logo após Lameque veio meu pai, que é Noé. E algo interessante eu quero contar para vocês sobre Noé, que foi meu pai, que Noé construiu uma arca. E as pessoas começaram a falar Arca de Noé. Até hoje não ouvi falar Arca de Noé. Mas eu quero dizer para vocês que nós não podemos falar, eu não considero a Arca de Noé. A arca era de Deus. Eu, particularmente, meu pai era herói, mas a arca não era, a arca era de Deus. Ele construiu, segundo as ordens de Deus. E a arca de Noé, que na realidade é a arca de Deus. Quantos aqui já viram esse filme, a Arca de Noé? Tá vendo? Meu pai era tão importante, meu pai era herói, que existe até filme sobre ele, sobre o que ele fez, a Arca de Noé. Agora ele não, é só uma sátira. O primeiro é que era. Oi? Tem um filme agora que deu um nome barbudo numa arca, que é só uma sátira. A primeira é Não, o verdadeiro. A Arca de Noé que eu tô falando é o verdadeiro. Meu pai, tem aí que fica inventando aí algumas coisas, mas Noé foi o meu pai e meu herói. O meu nome é Jafé. O nome dos meus irmãos é Sem e Cã. E eu e meus dois irmãos, Sem e Cã, nós estivemos na arca com o meu pai. Nós estivemos ali na arca com todos aqueles animais. E eu vou contar brevemente o que aconteceu e por que meu pai teve que construir a arca. Vou contar para vocês porque eu considero meu pai um herói, o meu herói. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus, a Bíblia nos fala que Noé, o meu pai Noé, era um homem justo, íntegro, entre todo o povo de sua época. Então tinha uma nação que estava toda corrompida, toda errada, mas o meu pai era justo, íntegro, entre todo aquele povo, o meu pai era um homem que andava com Deus. Meu pai, meu herói, andava com Deus. Obrigado. Que exemplo de vida, meu herói. Agora, uma coisa interessante que aconteceu na vida do meu pai, que a Bíblia fala, que meu pai andava com Deus. Quem eu falei que andava com Deus? Enoque, tataravô. Um exemplo que o pai precisa deixar para o seu filho, que vai deixar para o seu outro filho, que vai deixar para o outro, e que chegou até mim. Ele andava com Deus. E eu considero meu pai um verdadeiro herói. Considero meu pai um verdadeiro herói porque meu pai estava construindo uma arca
E quando ele estava construindo essa arca, esse grande barco, muitas pessoas começaram a zombar do meu pai. Mas ele continuava pregando, falando: o mundo vai ser destruído. Deus está triste com essa nação. Deus está triste com o mundo. E Deus vai destruir o mundo. Deus mandou que eu construísse uma arca. E todos aqueles que entrarem na arca serão salvos. Então construí na arca, e Deus falou: constrói assim, assim, assim e assim. E eu fui construindo exatamente como Deus mandava. Eu não, meu pai, eu ajudava só o meu pai. Eu sou Jafé, né? Ajudava Noé, o meu pai. E ele foi construindo igualzinho. Gostaria de perguntar para cada um que está aqui nessa noite: você tem obedecido como Deus tem mandado tudo? Meu pai fazia isso. Deus falava assim: ó, corta aquela madeira lá, o cipreste leve e faz isso. E meu pai fazia. Então ele obedecia tudo que Deus mandava. Deus falou para ele: Noé, eu vou destruir este mundo. Constrói uma arca. E meu pai construiu. Eu ajudei muito meu pai. E meu pai saía pregando: vocês precisam se arrepender dos pecados, que o mundo vai ser destruído. E eu estou construindo uma arca, e quem entrar na arca comigo vai ser salvo, junto com a minha família. Então eu considero meu pai um herói. Íntegro, justo, andava com Deus e obedecia a Deus. E quando a arca estava pronta, quando a arca ficou pronta, sabe o que aconteceu? Deus mandou que meu pai pegasse 2 animais de cada espécie. Alguns animais de cada espécie, em par, e pediu que colocasse dentro da arca. Eu fiquei intrigado. Como é que meu pai iria conseguir colocar 2 animais de cada dentro da arca? Aí quando meu pai conseguiu, levou ali o gatinho, levou daqui a pouco o leão e a leoa, tigre e a tigresa, o elefante e a elefoa, o elefanta. E quando Deus foi trabalhando aqueles animais por entrar na arca, eu pensei: como é que meu pai é um herói mesmo? Como é que ele consegue isso? Todos os animais obedecendo e entrando na arca. E quando os animais estavam dentro da arca, a minha família toda entrou: minha mãe, eu, meu irmão, Cão e meu outro irmão Sem, e as nossas mulheres. Quando nós entramos na arca, Deus mandou que fechasse a arca, e Deus lacrou a arca por fora. Então veio uma grande chuva. Quem aqui já viu uma grande chuva? Aquele barulho da TV. Todos, né? E começou a chover muito. Primeiro dia estava tudo bem, mas depois a chuva não parava. A chuva não parava, chovia, e a chuva começou a encher a terra, começou a encher de água. E o povo, quem estava do lado de fora da arca, começou a ficar desesperado, batia na arca. Mas meu pai até que queria abrir a arca, mas não podia mais abrir. Deus tinha mandado fechar a arca e tinha lacrado a arca por fora. Ninguém mais podia entrar na arca. Sabe o que aconteceu, Paulo? Todo mundo que estava fora da arca morreu. Aí quando eu estava lá dentro da arca, eu olhei para o meu pai, olhava para o meu pai: meu pai é um verdadeiro herói. Meu pai obedeceu a Deus e salvou a todos nós que aqui estamos. E salvou também todos esses animais. E choveu durante 40 dias e 40 noites. Tudo que existia na face da terra foi destruído. E porque o meu
Pai,